A paz do Senhor Jesus para você, eu sou o pastor Maxwell Fajardo, eu sou professor da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Vila Perus, aqui em São Paulo, e é um prazer para nós podermos disponibilizar o conteúdo da Escola Bíblica Dominical durante esse período em que todos nós estamos nessa necessária quarentena, nesse período de isolamento. Durante todo esse período, nossa Escola Dominical quer disponibilizar para você o conteúdo das nossas aulas. Já estamos disponibilizando o conteúdo das classes de adultos, da revista Lições Bíblicas da CPAD, e estamos também disponibilizando para você o conteúdo das lições de jovens. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre a lição 13 da revista Lições Bíblicas Jovens. O tema do trimestre é Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. E nesta semana nós estamos estudando a última lição do trimestre, o fechamento do trimestre, a lição de número 13, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria então de ler com você o texto bíblico desta lição, que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 19, que diz o seguinte: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom, o tema da nossa lição hoje é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema da lição. No entanto, nós vamos falar de três assuntos, são três tópicos que serão englobados na lição de hoje. O primeiro tópico, o primeiro assunto é a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. No segundo tópico, falaremos sobre o arrebatamento da igreja, e o terceiro tópico, a vida eterna com Cristo. Esses três tópicos aí em harmonia falam sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Lembro para você que o tema do trimestre é Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Então, no decorrer desse trimestre todo, as classes de jovens estudaram a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa, a vida e a obra, o ministério de Jesus. Passamos por diferentes assuntos, falamos sobre as atividades que Jesus exerceu aqui na terra, falamos sobre as duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana de Jesus, falamos sobre os milagres de Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, e hoje nós concluímos falando sobre a sua segunda vinda, mas antes enfocando a questão da ressurreição dos mortos. E você pode perguntar, não é, por que nós estamos falando sobre ressurreição junto com a segunda vinda? Porque nesse capítulo 15 de Coríntios, que é o capítulo que é utilizado como texto bíblico da lição de hoje, os dois assuntos são englobados. Paulo, ele está falando sobre a questão da ressurreição na sua carta aos Coríntios. Você sabe que a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta que foi escrita para resolver, para solucionar vários problemas que aquela comunidade na cidade de Corinto estava enfrentando, e dentre esses problemas estava a crença com relação à ressurreição. Existiam várias pessoas ali que acreditavam que não existe ressurreição de mortos. Inclusive, quando o próprio Senhor Jesus desenvolveu o seu ministério, havia um grupo religioso com bastante influência na sua época, que era o grupo dos saduceus, que pregavam justamente isso, de que não existia ressurreição de mortos, ou que a vida acabava aqui, e que o ser humano chegando à morte, a morte é o fim da linha, não há nada que a gente possa esperar depois desta vida. E o Senhor Jesus, ele inclusive rebateu a crença dos saduceus algumas vezes em seu ministério. E um dos argumentos que o Senhor Jesus usa, porque os saduceus eles acreditavam no Antigo Testamento, na Torá, não é? Na lei,
e usavam inclusive a lei para poder argumentar de que não existiria ressurreição. E Jesus utilizou justamente os textos do Antigo Testamento para mostrar que há ressurreição. E o argumento de Jesus é que Deus, ele se apresenta lá no Antigo Testamento como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Jesus diz, ora, Deus não é Deus de mortos. Deus, ele não diz que ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele diz que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Se ele diz que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivo. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó, eles teve continuidade a vida deles depois que eles passaram pela morte aqui. Em outros momentos, Jesus explica melhor isso, argumenta a favor da ressurreição nesse sentido, utilizando inclusive textos do Antigo Testamento. E aqui em 1 Coríntios 15, Paulo está nesse mesmo caminho, ele está argumentando a respeito da ressurreição e utilizando não apenas textos do Antigo Testamento, mas argumentando, usando as testemunhas que na sua época estavam vivas de que Jesus havia ressuscitado. E Paulo, o principal argumento de Paulo nesse texto de 1 Coríntios, nesse capítulo, é de que a ressurreição é real porque Jesus ressuscitou. E ele tinha um argumento a mais ainda do que nós. Porque na sua época, conforme ele próprio diz, Jesus, quando ressuscitou, apareceu para um grupo de aproximadamente 500 pessoas. Foi feita lá uma conta, chegou-se à conclusão de que existiam mais ou menos 500 pessoas que viram Jesus depois de Jesus ter ressuscitado. E Paulo diz, olha, o meu argumento ele é forte. Jesus ressuscitou e dessas 500 pessoas, boa parte deles estão vivos. E nós podemos conversar com essas pessoas que vão atestar que viram Jesus ressuscitado. E Paulo diz, e eu inclusive sou um desses, porque embora eu não fosse seguidor de Jesus na época em que ele morreu e ressuscitou, e aí Paulo diz que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a Tiago, apareceu aos demais discípulos, apareceu para várias pessoas, e ele disse, e depois de todo mundo apareceu a mim, quando eu estava lá no caminho de Damasco. Eu também vi Jesus ressuscitado. Então Paulo diz o seguinte, Jesus ressuscitou, e esse é o ponto fundamental da nossa fé. E ele diz, se Jesus ressuscitou, Jesus mostra para nós que houve uma vitória sobre a morte. E se houve esta vitória sobre a morte, a porta da vitória sobre a morte está aberta, inclusive para nós. A morte, ele explica no capítulo 15, não é o fim da linha. Para aquele que crê em Cristo, há a esperança de uma ressurreição. E nesse capítulo 15 ele argumenta, ele diz que o maior inimigo do homem é a morte. Veja, a morte ela é extremamente democrática, a morte ela atinge a todos os estratos sociais, não é? Ele atinge a pessoas de todas as etnias, de todas as idades. A coisa mais democrática que existe no mundo é a morte. E há quem diga que há duas certezas que a gente tem na vida. Uma é que a gente um dia morrerá, mas não sabemos quando isso vai acontecer, né? Então veja, a morte ela é o maior inimigo de toda a humanidade durante toda a história. E nesse capítulo 15 Paulo diz, a morte era o maior inimigo. Existiu alguém que passou por essa terra, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que desafiou a morte, e que a morte não teve poder sobre ele, porque ele ressuscitou. E Paulo chega a dizer aqui nesse capítulo 15, que a ressurreição de Cristo é o fator fundamental da nossa fé. Ele chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé é vã, toda a nossa esperança não vale nada. Toda a vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário, todos os milagres que ele operou, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele disse, é confirmado pelo fato dele ter ressuscitado. E por quê? Porque a ressurreição dele
prova que tudo aquilo que ele fez não se limitou a nos dar certezas enquanto nós estamos aqui nesta terra. Tudo aquilo que Jesus fez aponta para algo que vai além desta vida, e a ressurreição mostra isso para nós, né? E aí ele diz, né, que com a vitória de Cristo é possível que se pergunte: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Então imagina, é como se a morte fosse um escorpião que tem aquele ferrão, né? E aquele ferrão é o ferrão do escorpião que apavora todos os homens. E Jesus foi aquele que arrancou o ferrão do escorpião. A morte, depois da vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário, com a sua ressurreição, a morte passou a ser um escorpião sem o ferrão, né? Aquele que já não tem todo o poder que tinha. Então, nesse capítulo 15, Paulo diz isso: Jesus ressuscitou. E aí você pode inclusive até perguntar: mas existiram outras pessoas antes de Cristo, de acordo com o relato bíblico, que também passaram pela ressurreição? O próprio Lázaro foi o amigo de Jesus, lá em João 11, que foi ressuscitado, e existem vários outros casos, e eu concordo com você. A grande diferença é que essas pessoas que ressuscitaram, de acordo com o relato bíblico, todas elas ressuscitaram para morrer depois. Todas elas morreram depois, posteriormente. Então foi, na realidade, uma ressurreição, foi um adiamento da morte. O caso de Cristo foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Essas pessoas ressuscitaram, mas a morte continuou a ter poder sobre elas. Elas não se tiraram, não foram tiradas debaixo do poder da morte. Jesus sim, Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele obteve a vitória sobre a morte. E aí você pode perguntar: ok, mas Cristo ressuscitou. Cristo, ele foi o ser humano perfeito, aquele que agradou a Deus, aquele que não teve pecado, e como o salário da morte a morte é o salário do pecado, Jesus não tinha pecado, então a morte o devolveu. Mas esse não é o meu caso. Eu fui justificado pelo sangue de Cristo, mas ainda estou na condição humana, na condição de pecador, cometi, pois nós somos pecadores redimidos, mas somos pecadores. E isso não vai acontecer conosco, porque aconteceu com Jesus. Quando nós morrermos, nós não vamos ressuscitar. E aí que é a segunda parte do capítulo 15, aos Coríntios. Paulo diz: Jesus ressuscitou. E esse mesmo processo pelo qual Jesus passou, nós passaremos. Mas não pelo nosso próprio mérito. Jesus ressuscitou pelo próprio mérito. Nós não ressuscitaremos pelo nosso próprio mérito. Nós ressuscitaremos pelo mérito dele. Ele se tornou a primícia dos que dormem. Ele foi, da mesma forma como no primeiro Adão, todos morreram, né? Por conta de sermos da descendência de Adão, todos nós herdamos a morte que veio lá de Adão. Em Cristo nós somos participantes da sua vida, da sua ressurreição. E quando se dará isso? E aí Paulo entra no assunto que é o assunto da lição de hoje: o arrebatamento da igreja. Ele diz que no momento do arrebatamento, os que já tiverem morrido em Cristo, veja, porque o próprio Cristo também morreu, mas ressuscitou, e ele diz que é a nossa experiência. Nós morremos, aqueles que morrerem antes do arrebatamento, morrerão em Cristo, e da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, também ressuscitarão ao mesmo tempo. No momento do arrebatamento, a Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, os que estiverem mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, e aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, se diz, esses não morrerão. E aí Paulo diz, eles não passarão pela morte no sentido que os outros passarão, mas deixarão este corpo corruptível. Porque Paulo diz que com este corpo corruptível, ele diz isso lá em 1 Coríntios 15, com esse nosso corpo que é sujeito à corrupção, que é sujeito ao pecado, nós não herdaremos o reino de Deus. Ele diz que com esse corpo que a gente tem, a gente não herda o reino de Deus. É necessário que a gente seja transformado num novo corpo, como foi o corpo de Cristo depois da ressurreição. E ele diz que aqueles que estiverem vivos no arrebatamento ganharão um novo corpo.
ou seja, passarão também por esse processo de transformação, de deixar esse corpo incorruptível e ganhar um corpo, ou melhor, de deixar esse corpo corruptível e ganhar um corpo incorruptível, ou seja, um corpo que não se corrompe, um corpo como o corpo de Cristo depois de ressuscitar. Então, o arrebatamento, e aí eu quero que você entenda essa relação entre a ressurreição e o tema da lição, que é a segunda vinda de Cristo, é justamente essa ponte que é feita. Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos no momento do arrebatamento. E se eu não tiver morrido antes do arrebatamento, ganharei um novo corpo. Passarei por essa experiência, não é? De não ter mais a morte como meu inimigo, não ter mais a morte como alguém que me atormenta, de ter a morte como o escorpião que teve o seu ferrão tirado, o seu ferrão subtraído. Aí poderemos cantar, como o próprio Paulo diz no capítulo 15, onde está a morte, o seu aguilhão? Hoje a gente não pode fazer isso. Hoje a gente não pode dizer para a morte, morte, qual é o poder que você tem sobre mim? Mas ao ressuscitarmos, ao ganharmos um corpo transformado como o corpo de Cristo, poderíamos dizer isso para a morte. Morte, onde está o seu aguilhão? Né? A impressão que dá é de alguém que está desafiando mesmo, né? Dizendo, você perdeu todo o seu poder, você não pode mais sobre mim, porque eu ressuscitei com Cristo. Bom, ainda nesse primeiro tópico, falando da ressurreição, da ascensão de Jesus, alguns pontos que eu gostaria de destacar. Aliás, a lição assim muito bem escrita traz para nós aspectos muito importantes. Vale a pena você que não leu a lição ler. Deixo aqui meus parabéns ao comentarista, o pastor Tiago Brasil, que foi muito feliz nos comentários que ele faz na lição. E lá no primeiro tópico eu quero destacar algumas coisas que ele coloca no comentário da lição. Primeiro, a morte de Cristo, quando Jesus passou aqui pela terra, não foi uma fatalidade. E ele diz que não foi nem uma fatalidade no sentido cósmico, né? No sentido espiritual, quanto não foi uma fatalidade também aqui no sentido terreno. Não é que Jesus estava pregando e de repente o prenderam e ele não teve saída e foi parar lá na cruz. O próprio Jesus disse, quando ele foi preso, que Pedro arrancou lá a orelha do soldado, lembra dessa passagem? Ele diz, Pedro, não sei porque você está fazendo isso, Pedro, porque se eu quisesse, eu pediria, e viriam aqui milhares de anjos e me livrariam desta hora. Guarda a sua espada, Pedro. Não é uma fatalidade que está passando por mim. Eu estou me entregando. E como diz o comentarista, Jesus foi o protagonista de todo esse processo da sua morte. Ele se entregou. E não foi uma fatalidade nem no sentido terreno, nem no sentido cósmico, como diz aqui o comentarista. Ou seja, no sentido espiritual, não é que não existia outra opção. Não, foi uma escolha de Jesus entregar-se por nós. Isso é uma coisa importante. E o segundo aspecto que ele destaca aqui é que a morte de Jesus não foi uma morte mítica. O que ele quer dizer com isso? Eu achei muito interessante essa expressão. Não é uma história que teria acontecido lá em tempos imemoriais, né? Como os mitos que são contados em várias religiões. Não, ele diz, a morte de Jesus aconteceu dentro da história humana. Teve um período, teve um local onde Jesus morreu, né? Jesus foi crucificado do lado de fora da cidade de Jerusalém, lá na Terra Santa. Ele morreu, ele ressuscitou, havia um túmulo, havia personagens históricos que estavam ali. A morte e a ressurreição de Jesus foi um fato histórico. Aconteceu de fato na história da humanidade. E Paulo diz aqui, olha, tanto é verdade que há testemunhas, ou pessoas que viram Jesus ressuscitado. Se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, guarde um tempinho, agora que a gente está em casa aí por bastante tempo, compare os episódios da ressurreição narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles conta uma parte da história, quem é que viu Jesus, e cada um escreve de um jeito diferente. E aí é um exercício muito interessante a gente montar esse quebra-cabeça. Para quem que Jesus apareceu primeiro depois de ressuscitar, para quem que ele apareceu depois, como é que ele fez. É muito interessante fazer essa linha do tempo. Por que está
tem tantos episódios de tanta gente que Jesus apareceu, justamente para mostrar que há vários relatos, há vários testemunhos de pessoas e a Bíblia não reuniu todos eles. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, que Jesus, depois de ressuscitar, ele apareceu para Tiago. O Tiago que ele cita aqui não é o Tiago apóstolo. Tinha 2 Tiagos apóstolos, né? Não era nenhum dos 2. É Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a carta de Tiago. E Paulo diz que ele apareceu para Tiago. Onde está escrito isso? Não tem as referências na Bíblia. A Bíblia não relata este encontro, mas Paulo diz que aconteceu. Ou seja, teve testemunhos do aparecimento de Jesus que inclusive a própria Bíblia não registra os seus detalhes. Apenas Paulo diz, olha, ele apareceu a Tiago. Mas lá nos evangelhos não aparece os detalhes, a descrição. Ou seja, há vários relatos. E cada um dos 4 evangelistas reuniu uma parte desses relatos e isso, tantos relatos a respeito da ressurreição de Jesus servem para dar a historicidade para ele. Para mostrar que de fato que foi um acontecimento real. Na época de Paulo, Paulo podia dizer, olha, tem 500 irmãos, pode correr atrás deles, eles vão dizer para você que isso de fato aconteceu, certo? E ainda que nem todos esses relatos foram escritos no texto sagrado, esses relatos circulavam ali na época. Isso para mostrar que o acontecimento da morte e da ressurreição de Jesus foi um acontecimento histórico. E nós cremos, isso é fundamental, que Jesus ressuscitou. Nós não acreditamos que a ressurreição de Jesus foi uma grande parábola, uma grande metáfora, Não, nós cremos de fato na ressurreição corporal de Jesus. Essa é a nossa esperança. Bom, eu quero caminhar agora para o segundo tópico da lição de hoje, que fala sobre o arrebatamento da igreja. Como eu disse, toda essa discussão a respeito da ressurreição, né, desemboca para nós um arrebatamento. A ressurreição de Jesus desembocava no 3º dia, o domingo de Páscoa. Jesus sabia que ele morreria e ressuscitaria no domingo de Páscoa. E todo o processo dele entre a morte e a ressurreição seriam esses 3 dias. E para nós, a nossa esperança de ressurreição desemboca no arrebatamento da igreja, que é o que é discutido no segundo tópico da nossa lição. E eu destaco mais uma vez algo que o comentarista apresenta aqui no texto da lição, onde ele diz que existem 2 textos principais do Novo Testamento que falam sobre o arrebatamento. O primeiro deles é 1 Coríntios 15, que nós já discutimos aqui, e o segundo deles é 1 Tessalonicenses capítulo 4. A igreja de Tessalônica também era uma igreja que estava passando por muitas dúvidas. Era uma igreja que tinha dificuldades com relação ao que aconteceria depois da morte. E eles achavam de fato que quando a pessoa morria, o que acontecia depois que a pessoa morria? Eles ficavam desesperados, né, diante da morte. E Paulo escreve em 1 Tessalonicenses para dizer, irmãos, não há motivo para desespero, há motivo para tristeza sim, mas não há motivo para desespero, porque nós cremos que os que morreram em Cristo ressuscitarão. E ele explica como é que vai funcionar o arrebatamento da igreja, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E ele usa um termo em grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, e existem algumas palavras que faziam todo sentido lá no grego. E uma palavra que Paulo usa nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala que a volta do Senhor será como uma parousia. E o que é parousia? Então, para nós aqui no Brasil, não significa muita coisa a parousia, mas o contexto para o qual Paulo escreve, quando ele diz lá do encontro que a igreja terá com o Senhor no momento do arrebatamento, ele usa esse termo parousia. O que era a parousia? Então, ele diz que vez ou outra, o imperador romano ou os grandes chefes militares iam para alguma aldeia, para alguma cidade, para proclamar a sua vitória. E chegava aquela informação, olha, o imperador vai chegar aqui. E o que acontecia quando o imperador ia chegar lá? A cidade tinha que se preparar para o encontro que teria com o imperador. Isso era a parousia.
Era toda essa preparação, não é, relacionada a esse encontro. O encontro com o imperador era a parousia, o fato quando ele ia chegar e toda a cidade tinha que estar preparada para recebê-lo. Você deve ter visto isso, né? Quando o prefeito vai passar em alguma rua e pintam a rua e fazem aquilo, então é mais ou menos isso. Organizavam a cidade para receber o imperador. E aí Paulo diz, olha, será assim. Nós teríamos uma parousia com o Senhor. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. E onde vai acontecer isso? Vai ser na cidade? A gente vai ter que arrumar a nossa casa? E Paulo diz, não. Esse encontro nosso com o Senhor é um encontro que se dará nos ares. A parousia será nos ares. Ele vai descer para encontrar, nós vamos subir e lá no meio do caminho nós vamos nos encontrar com o Senhor. Será a parousia. Será o nosso encontro com o Senhor nos ares. É feito comparação com Gênesis 24, o casamento entre Rebeca e Isaac. Né? Porque Rebeca, o Eliezer, que era o empregado de Abraão, foi buscar Rebeca para trazê-la, para ela casar com Isaac. Diz que ele vinha vindo com a Rebeca e no meio do caminho Isaac estava vindo. Né? E eles se encontraram ali no meio do caminho. E é essa comparação que é feita com o arrebatamento da igreja. Jesus voltando e nós subindo, nos encontramos no meio do caminho. É a parousia. E o que eu quero chamar a sua atenção para a parousia, para essa ideia do encontro, que o arrebatamento destaca muito a nossa preparação. Como nós estamos preparados para este momento? Se o imperador chegava na cidade, havia toda uma movimentação para que esse encontro pudesse acontecer da melhor forma possível. Tinha que ser um encontro perfeito. E quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo que o mesmo deve ser verdade com relação a nós. Ele diz que embora o arrebatamento seja algo que nós não sabemos a data, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas assim isso não quer dizer que ele vai nos pegar desprevenido. Eu sei que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E eu estou preparado para qualquer momento. Ou seja, quando ele chegar, ele não vai me pegar de surpresa. Embora ele seja uma surpresa, no sentido de nós não sabermos quando, ele não vai nos pegar despreparados. Porque nós já temos toda essa preparação necessária para esse momento do arrebatamento. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que a Bíblia está querendo dizer com isso é que nós precisamos nos preparar para esse momento do encontro com o Salvador. Ou seja, a esperança do arrebatamento faz com que a gente seja pessoas diferentes aqui. Por saber que eu vou me encontrar com Jesus amanhã, hoje eu sou uma pessoa diferente. Hoje eu vivo de modo diferente, porque eu não sei o dia que ele vai vir, então eu preciso estar preparado o tempo todo. A esperança no futuro me faz ser diferente hoje. Isso é muito importante, porque nós acreditamos no céu. E quem não acredita no céu, muitas vezes olha para nós e diz o seguinte, olha, esse pessoal que acredita no céu, que tem essa esperança no arrebatamento, enfim, são pessoas alienadas, porque fica esperando no céu, e o que acontece aqui na terra deixa passar, e a gente só pensa no céu, não se preocupa com o que está aqui, né? E o que a Bíblia nos informa é o contrário. Né? A Bíblia diz o seguinte, a nossa esperança no céu faz com que a gente seja extremamente atuante aqui. O apóstolo Pedro diz que se nós aguardamos Cristo ressuscitado, a volta de Cristo, que pessoa nos convém ser agora em santo trato e piedade. É um exemplo que eu sempre gosto de dizer. Você que, se porventura tem alguém me assistindo aí que é noivo, que está para casar, você tem a data marcada do seu casamento, toda a sua vida muda até que chegue o casamento, né? A preparação para o casamento faz que a sua vida seja modificada. Meu casamento está marcado lá para o segundo semestre e eu mudo tudo. Eu corro atrás de uma coisa, corro atrás de outra, e seja a minha vida hoje é diferente por causa de um acontecimento que vai ter lugar lá na frente. Então, quando a gente fala no céu, é a mesma coisa. O fato de eu ser cidadão do céu não me aliena aqui hoje. Ou, pelo contrário, o fato de eu ser cidadão no céu faz com que eu seja uma pessoa diferente aqui hoje, com que eu tenha outras prioridades. Por isso que a igreja precisa estar extremamente antenada com aquilo que está acontecendo aqui na Terra. Não para ser influenciada pelo mundo,
mas para que possa cumprir a sua missão enquanto está aqui. Porque se Deus não nos levou para o céu ainda, é porque a gente tem alguma coisa para fazer aqui. E nesses momentos aí de quarentena que todos nós estamos vivendo, é um momento muito importante para nós pensarmos nessas coisas. Qual é a nossa função como igreja no meio deste momento que nós estamos vivendo? Qual é a consciência que nós devemos despertar enquanto estamos aqui? Deixo isso para você pensar. Então, o segundo tópico fala justamente sobre isso. A parousia, o encontro com o Senhor faz com que a gente fique diferente. Por isso que Paulo diz, irmãos, não há motivo para desespero, porque nós temos uma esperança. A gente sabe que a morte não é o limite. Depois da morte, há um corpo glorificado esperando por nós, onde seremos transformados pelo Senhor. E eu quero agora entrar no terceiro tópico, no terceiro item da lição, que fala justamente sobre o estado eterno. Como diz aqui o nosso comentarista, a vida eterna com Cristo. Como será a vida no céu? Essa é uma pergunta muito interessante, porque cada um de nós tem o seu pensamento a respeito de como é o céu. E o apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, você sabe que tem 3 céus. Há o céu dos passarinhos, dos aviões, ao segundo céu, que é o espaço, o céu dos foguetes, e ao terceiro céu, que é a morada de Deus. Essas 3 dimensões do céu. E o apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz que lá ele viu coisas que não era lícito dizer. Ele disse, olha, eu vi umas coisas lá que não dá para explicar. E eu não posso, inclusive, dizer tudo aquilo. O apóstolo João, no Apocalipse, também foi arrebatado ao céu e ele usa uma figura. Ele diz, olha, é rua de ouro. Pensa na coisa mais importante que você possa ter aqui na terra. Aí alguém poderia dizer, ouro. Ele falou, isso, ouro, ouro. O ouro lá é chão. Você tem uma ideia de como que é. Então as coisas no céu são extremamente superiores àquilo que a gente vive aqui. Inclusive, para poder entrar no céu, nós precisamos ter um novo corpo, nós seremos transformados para entrar lá. E por conta disso, a realidade, a dimensão divina não cabe na nossa dimensão. Nós não temos como imaginar como vai ser o céu na sua plenitude, por conta da glória que será lá. O apóstolo Paulo chega a dizer, em determinado momento, que a nossa leve e momentânea tribulação não dá para comparar com aquilo que a gente vai viver no céu. Ele diz leve e momentânea. Aí você fala, leve e momentânea. A gente está de quarentena, não sabe quando vai poder sair de casa. O mundo está um caos. E aí Paulo diria, isso é leve e momentâneo. Leve e momentâneo comparável ao que nós vamos ter no céu. Ou seja, a dificuldade maior que a gente possa ter aqui na terra, ela é enorme. Mas quando comparado com o céu, qualquer dificuldade grande que nós tivermos aqui se torna pequeno comparado com aquilo que nós viveremos no céu. Então, para nós termos a ideia de como essa dimensão eterna, né? Outra coisa, né, que o comentarista coloca aqui na lição, o que nós vamos fazer no céu? Será que o céu vai ser monótono? Quais são as atividades que nós vamos desenvolver no céu? Nós devemos lembrar o seguinte, lá no livro do Apocalipse diz que não há noite. Ou seja, o que marca o nosso tempo aqui na Terra é dia e noite, é sol e lua, né? Vem o dia, depois a noite, o dia, depois a noite, o dia. E lá diz que lá no céu não tem noite. Ou seja, a marcação do tempo lá não tem marcação do tempo, igual a gente tem aqui. Você não precisa ficar se preocupado com o relógio. É uma outra dimensão em que nós viveremos quando estivermos lá no céu, né? As coisas que são as coisas mais importantes aqui para nós na Terra, entre elas o relógio, entre elas o tempo lá no céu, não terão esse sentido que tem aqui. Então, isso é a vida eterna com Cristo. Vida eterna aqui pensada nesse sentido de vivermos no céu, né? Estarmos numa nova dimensão, termos um corpo como o corpo de Cristo, né? E eu termino aqui dizendo de algo que o apóstolo João falou na sua carta. Ele diz o seguinte, que nós temos a esperança de que quando nós chegarmos lá no céu, nós veremos a Jesus como Ele é. Assim como Ele é, nós veremos. E aí fica um nó na nossa cabeça, porque pensa o seguinte, como é que nós vamos ver a Deus lá no céu? Deus é 3 e é 1, é Pai, Filho e Espírito Santo. Como que é? Né? Lá nós vamos ver 3, nós vamos ver um só. Como será a imagem de Deus? Como será o rosto de Deus? E aí a gente fica pensando nessas coisas, mas são coisas que não cabem na nossa dimensão. Nós não conseguiríamos entender estando ainda com os pés aqui na terra.
mas nós temos a esperança, conforme diz a Bíblia, que como Ele é, nós o veremos. Como Ele é, então lá nós vamos descobrir, lá nós o veremos. Essa é a dimensão eterna que Deus promete para nós quando nós chegarmos ao céu, e essa é a nossa esperança. Eu quero terminar terminar esta aula lembrando de um hino da harpa cristã, que é o hino 300 da harpa, que diz lá no seu coro que a nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. A nossa esperança é a sua vinda. Por mais que a gente viva num mundo secularizado, nós vivamos num mundo cheio de tanta descrença, nossa esperança ainda é a mesma. Jesus voltará. Eu quero orar com você agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos, nós te louvamos e te adoramos pela vida do teu servo, da tua serva, que está nos assistindo nesse momento, e pela vida daquele também que não te conhece, mas que está conosco neste momento, acreditando, e que tiveram, Senhor, também essas palavras mexendo no seu coração nesse momento. Quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor possa guardar o coração de cada um que aqui está conosco, online, nos ouvindo nesse momento, que possam também se sentir abraçados por Ti, e que possamos ter a cada dia, Senhor, a nossa esperança renovada, e que, conforme estudamos durante todo esse trimestre, possamos entender que o objetivo final de todo o Teu ministério é para que nós tenhamos uma vida plena com o Senhor. Vida plena que nós já vivemos aqui, mas que viveremos de uma forma ainda mais intensa quando chegarmos ao céu. Que essa nossa esperança, Senhor, de um dia vermos ao Senhor como o Senhor é, jamais possa se apagar no nosso coração. E que possamos, Senhor, manter firmes essa esperança em nosso coração. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus possa te abençoar, e eu te espero na próxima semana neste mesmo canal com mais uma aula da Escola Dominical da Lição de Jovens. Deus te abençoe. Forte abraço. Nesse momento um abraço à distância, mas um abraço em você.